Está no ar o programa Mistérios da Espiritualidade. Apresentação: Tony Valentim. Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam muito bem-vindos ao programa Mistérios da Espiritualidade. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês todos os domingos, nesse mesmo horário. E o meu coração se alegra muito a cada vez que nós realizamos um programa como esse e, na sequência, recebemos várias mensagens, várias questões, vários questionamentos, vários comentários, seja através do website da rádio ou através do nosso próprio website. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela companhia, pela audiência, pelos comentários, pelas opiniões, pelas manifestações de apoio e por todo o carinho que vocês vêm dedicando a esse programa ao longo de tanto tempo. Quando nós chegamos ao mundo, quando nós nascemos nesse mundo, nós não chegamos no dia errado, ou no horário errado, ou com o nome errado. Não há erros no planejamento da nossa reencarnação. Nós viemos ao mundo para cumprir um conjunto de objetivos. Nós viemos ao mundo para vivenciar experiências construtivas. Nós viemos ao mundo para nos curar de determinados males que o nosso espírito eterno vem carregando e vem se expurgando dele ao longo das encarnações, e nós viemos ao mundo também para aprender lições. Então, notem, a Terra é um planeta de provas e expiações, já em estágio de modificação para planeta de regeneração, que já está na sua última quarta parte final do processo de transição, e isso permite que, ao nascermos nesse mundo, ao chegarmos nessa terra, estejamos diante de 3 trilhos, 3 estradas centrais, e nós temos que caminhar nessas estradas centrais se quisermos receber aquilo que é nosso por direito divino. Essas 3 estradas estão paralelas e nós iremos trilhar trechos correspondentes à nossa necessidade em cada uma delas. Em determinado tempo da vida, nós caminharemos no trilho da satisfação, ou seja, aquilo que planejarmos, aquilo que desejarmos, aquilo que quisermos construir de útil, de agradável, de benfazejo, de edificante, nós iremos conseguir construir sobre o trilho da realização pessoal. O outro trilho é o trilho do aprendizado, é o trilho da absorção das lições que viemos aprender nessa experiência humana. Dentre as muitas encarnações que já vivemos, essa é mais uma que contempla em si, em determinados trechos da caminhada, o trilhar, o aprendizado de determinadas lições que nos permitirão nos elevar, que nos permitirão nos adiantar rumo a experiências mais felizes e mais edificantes, rumo a experiências que nos proporcionarão mais estabilidade, mais segurança, mais capacidade de escolher quais os caminhos e quais as características desses caminhos
em oportunidades futuras, seja no futuro desta vida ou no futuro de próximas encarnações. O terceiro trilho, sob o qual nós teremos que caminhar em alguns trechos da jornada, é o trilho da cura. São fragmentos, são características, são partes pormenorizadas do nosso comportamento que precisam de cura. São questões que estão adoecidas em nós, questões que trazemos de outras existências e que estão adoecidas em nós. Existem pessoas que trilharão por mais tempo o trilho da satisfação pessoal. Existem outras pessoas que caminharão por mais tempo sobre o trilho das lições. E uma determinada parcela das pessoas caminharão consideravelmente pelo trilho da cura, pelo trilho das provações que expurgam, não apenas provações que ensinam, mas provações que nos curam, experiências que nos curam. Muito bem, em cada um desses 3 trilhos existem ferramentas para que nós passemos pela experiência ou da satisfação, ou do aprendizado das lições, ou do expurgo, da cura dos nossos males e das nossas enfermidades de alma, enfermidades no modo de pensar, no modo de falar, no modo de sentir e principalmente no modo de agir. Essas ferramentas, esses instrumentos para que nós vivenciemos essas 3 características ou essas 3 experiências desses 3 trilhos, esses instrumentos, essas ferramentas são nada mais, nada menos do que pessoas. Então notem, quando Deus, na sua infinita graça, que nos dá de graça, e na sua infinita misericórdia, que nos dá sempre mais do que aquilo que nós merecemos, nos concede uma existência na Terra, Ele nos coloca diante desses 3 trilhos, ou dessas 3 estradas paralelas, para que fique mais fácil que a gente passe de uma para outra, sem grandes traumas. E nos coloca, ou coloca nesses trilhos, coloca nessas estradas, nesses caminhos, os instrumentos das pessoas. Pessoas que irão concordar conosco e nos apoiar e nos incentivar para que vivenciemos a experiência do triunfo. Pessoas que irão nos questionar e se apresentarem como lições para que a gente aprenda determinados novos conceitos, pessoas que se posicionarão como elementos de cura para que nós sejamos testados e muitas vezes levados a determinados limites para que nós expurguemos de nós o nosso mal. Então as pessoas que nós encontramos pelo caminho são nada mais, nada menos do que instrumentos, do que ferramentas. Aquela pessoa que terminou a relação amorosa com você, ela não é uma pessoa legitimamente má em princípio. É uma pessoa como eu, como você, uma pessoa que ri, que chora, que tem receios, que tem esperanças, que tem vontades, que tem desejos, que tem anseios, que tem sim as suas fraquezas. Mas aquela pessoa não aparece na sua vida por acaso. Aquela pessoa tal qual ela é, aquela pessoa com as características que tem, ela não emerge no seu destino por obra do acaso. Aquele conjunto de características, aquele potencial conjunto de satisfações e insatisfações
aparece no nosso caminho para nos proporcionar uma dessas três experiências: ou a experiência da plenitude, ou a experiência de aprendermos alguma lição, ou a experiência de nos defrontarmos com partes negativas de nós mesmos para que essas partes sejam expurgadas. Então são pessoas, instrumentos que vêm colaborar com o nosso aprendizado, com o nosso expurgo e com a nossa alegria. Naturalmente, será muito difícil encontrarmos em uma única pessoa aquele ser que nos proporcione as três coisas. Será impossível encontrar apenas uma pessoa ao longo dessa trajetória. Vivenciaremos a experiência de nos depararmos com diversas pessoas. Mas o ponto onde eu gostaria de chegar nessa noite e te convidar a fazer uma reflexão é que as pessoas que aparecem no seu caminho são muito importantes. Amigas ou inimigas, pessoas que querem o seu bem ou o seu mal, nada mais são do que forças que você, que eu, que todos nós atraímos através ou a partir de crenças, de conceitos, de ideias, de atitudes dessa ou de outras existências, de modo que tudo aquilo que a vida nos proporciona, inclusive pessoas, nada mais é do que uma resposta frente àquilo que nós doamos à vida, frente aos comportamentos que nós temos diante da vida, frente às experiências que nós mesmos construímos na nossa caminhada. Então, aquela pessoa que terminou o relacionamento amoroso com você não é uma pessoa demoníaca. O seu chefe que te demitiu recentemente não é uma pessoa legitimamente má. Aquele ser que num acidente de trânsito te envolveu e acabou se chocando com o seu veículo não é um ser que mereça o seu ódio e a sua indignação. Aquelas pessoas que aparecem no seu caminho e que te forçam a viver experiências difíceis, não são pessoas legitimamente ruins. Obviamente existem as ressalvas, obviamente existem as exceções, mas até quando de nós se aproximam pessoas perversas, isso acontece para que uma determinada necessidade evolutiva da nossa parte seja atendida. E diante daquela experiência seremos mais felizes se e tão somente se soubermos encarar aquela questão, aquela situação, aquele drama ou até mesmo aquela alegria, aquele momento especial com sabedoria. A sabedoria de compreender que não estamos sozinhos. A sabedoria de aceitar e absorver a informação de que as nossas experiências não acontecem por obra do acaso. Estão sendo monitoradas, estão sendo acompanhadas por seres invisíveis que nos auxiliaram antes de virmos ao mundo, que muitas vezes são aqueles amigos invisíveis que nos apoiaram e nos estimularam a vivenciar mais uma experiência terrena. Quando não, aqueles mentores espirituais muito especiais que com toda ternura e carinho financiaram recursos energéticos e espirituais para que tivéssemos nós a oportunidade de viver mais um ciclo encarnatório que nos permitisse evoluir. Porque as experiências que nós vivenciamos nesse mundo precisam ser resolvidas aqui. As experiências de amor ou de dor plantadas aqui são solucionadas aqui, são colhidas aqui,
são enfrentadas aqui, são recursos que nós reunimos para serem usados aqui. Obviamente, todo um cabedal de bondade plantado em uma experiência terrena, obviamente vai servir sim de recurso espiritual para o nosso retorno para casa. Tanto quanto as nossas maldades e perversidades também servirão de recursos para nos proporcionar uma viagem não tão feliz no regresso à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Mas o fato, meu querido e minha querida, é que as pessoas são instrumentos. As pessoas são recursos que Deus coloca nas nossas vidas, nos nossos caminhos, para nos proporcionar uma dessas três naturezas de experiência: as satisfações e alegrias, os enfrentamentos para que aprendamos lições importantes, ou pequenos incômodos para que aprendamos lições importantes, e aqueles embates dificílimos que nos colocam em xeque e que acabam nos proporcionando alguma dor, para que através do reconhecimento das nossas fraquezas nós possamos fazer emergir dali as nossas fortalezas. Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. É na necessidade que nós nos tornamos mais nobres. Como diz minha mãe, é nas quedas que o rio cria energia. E minha mãe me diz isso desde a infância. Ela me fala isso constantemente ao longo de todos esses anos dessa experiência terrena. E eu preciso concordar com ela. Porque a cada queda nós nos tornamos maiores, mais fortes, mais firmes, mais equilibrados. Aquela pessoa que insiste em viver ou caminhar somente no trilho da satisfação e da alegria, ela não está conseguindo se proporcionar verdadeiramente aquele bálsamo que só é entregue aos vitoriosos depois de batalhas. É alguém que, inclusive, acaba se deixando levar pelas facilidades do mundo, pelas ilusões da vaidade humana, pelos enganos daquilo que parece ser quando na verdade não é. Não devemos recusar ou tripudiar as experiências de aprendizado, de expurgo e de cura que nós tivermos que vivenciar. Naturalmente, essas experiências são regidas por uma força maior. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apologia ao sofrimento, que todo sofrimento que vier devemos aceitar, ou que todos os acontecimentos ruins da nossa vida devem encontrar em nós uma postura de seres permissivistas, que abaixam a cabeça para tudo, que aceitam qualquer coisa. Não é isso. Existem sementes que, plantadas pela perversidade, extrapolam aquela linha limite e começam a nos atrapalhar. Para essas, nós devemos sim trabalhar com a poda. O fato é que o mundo se tornou um manancial tão grande de experiências das mais variadas que não é raro nos dias de hoje nós encontrarmos dificultadores que foram colocados no nosso caminho de maneira excessiva. Embora aquela pessoa precisasse realmente chegar, embora aquela dificuldade
de fato estivesse escrita no destino como algo a nos provar ou a nos expurgar, existem alguns momentos em que determinadas cargas são colocadas no nosso caminho de maneira extremada, exagerada. E como o bem que nós fazemos apaga todo o mal que nós já fizemos, como a única maneira de eliminar todas as cargas kármicas é a nossa mudança comportamental e as nossas atitudes no campo do bem, todas as vezes que nós buscamos auxílio, que nós buscamos ajuda e estamos honestamente interessados em merecer aquele auxílio, as forças divinas ou as forças divinais atuam em nosso favor, liberando oportunidades de conhecermos outras pessoas capazes de nos proporcionar experiências mais felizes. Afinal de contas, a espiritualidade superior reconhece e acredita e trabalha para que o mundo tenha histórias mais felizes. E é muito importante que nós entendamos isso. É muito importante que nós compreendamos que nós não temos que trilhar um caminho de sofrimento. Menos de 30% da dor que nós vivenciamos ao longo de uma vida é compulsória. Mais de 70% da dor que nós vivenciamos em uma trajetória, nós vivenciamos porque nós mesmos nos colocamos em situações duvidosas, de inverdades, de maldades, de más escolhas, de saber quando algo é certo e errado e mesmo assim insistirmos no caminho errado. Escolhas que não são alvo aqui de julgamento, jamais, cada um tem a capacidade muscular de fazer movimentos que lhe é característica, mas escolhas que muitas vezes acabam nos prejudicando, e toda a espiritualidade superior sempre sorri na nossa direção a cada uma das vezes que nós reconhecemos que necessitamos de ajuda. O plano espiritual está repleto de seres que necessitam muito de trabalhar em favor do bem, e quando encontram alguém verdadeiramente disposto a vencer o seu orgulho, o seu nervosismo, a sua vaidade, a vencer os seus pensamentos menos dignos, a vencer as suas tendências menos edificantes, a vencer aquelas questões ocultas que não são ditas para ninguém, mas que são pensadas lá no mais profundo do ser. Todas as vezes que a espiritualidade superior encontra uma verdadeira oportunidade de auxiliar, a espiritualidade superior auxilia. Não estamos aqui, obviamente, falando daquelas pessoas que desejam comprar a espiritualidade ou que desejam simplesmente se livrar dos problemas sem se livrar das más tendências. Não estamos aqui dizendo que a espiritualidade é um universo mercantilista, onde eu faço uma promessa, ou onde eu rezo um terço, ou onde eu cumpro um sacrifício e automaticamente tenho algo em troca. É preciso que haja dentro do nosso coração o desejo sincero e honesto de agir com retidão. Então eu te convido a refletir. Será que estamos agindo com retidão em todos os momentos da nossa vida? Será que os nossos pensamentos são justos, corretos?
Será que estamos conseguindo segurar a fera egônica, ou a fera do ego, ou a fera egóica? Tantos termos. Será que estamos conseguindo controlar a nossa vaidade pessoal, que não admite ter o dedo do semelhante apontado para a nossa face e acaba devolvendo em cargas muito piores? Será que estamos dispostos verdadeiramente a aprender as nossas lições e a expurgar aquelas partes de nós que já não têm mais razão de ser? Que só nos causam prejuízo, dor, sofrimento? Será que nós estamos alimentando o nosso orgulho? O orgulho de não aceitar a ajuda de quem deseja nos ajudar? O orgulho de não baixarmos a cabeça para quem no fundo, nós sabemos ter razão? Será que nós, como caminhantes da vida, como peregrinos da existência humana, estamos de fato agindo da melhor maneira que nós poderíamos? Será que estamos seguindo as orientações daquele Cristo que há 2000 anos atrás veio e se dignou a nos repassar um tratado de absoluto sucesso na vida? Será que nós estamos evitando o julgamento para que não sejamos julgados? Será que nós estamos buscando nos reconciliar com nossos irmãos enquanto estamos com eles aqui, perto de nós? Será que nós estamos agindo consoante ao amai-vos uns aos outros? Será que, diante da oportunidade de julgar, condenar e assassinar a mulher adúltera, nós a estamos socorrendo? Ou será que estamos fazendo exatamente aquilo que vai nos manter nessa roda reencarnatória por milênios sem fim? Quando Cristo, há 2000 anos atrás, se encontrou com o senador romano Públio Lentulus e enxergou nele o desejo profundo de curar a sua filha, o Cristo disse a ele que naquele momento ele tinha a oportunidade de abraçar a verdade, de abraçar os bons pensamentos, os bons sentimentos, a igualdade, que naquele momento ele tinha a oportunidade de se desvencilhar de toda a sua opulência de senador romano, que naquele momento ele tinha a oportunidade de abandonar todos os hábitos da vaidade mundana e que aquela era uma oportunidade única. Caso ele não aceitasse, precisaria ainda de alguns milênios para ter novamente aquela oportunidade. E meu querido, minha querida, o senador romano Públio Lentulus não a aceitou. E está, desde então, trabalhando há mais de 2000 anos para merecer novamente aquela oportunidade. Para quem não conhece, nós estamos falando de Emmanuel, o mentor espiritual do médium Chico Xavier, que ao longo dos seus 90 anos de vida, mais de 90 anos de vida, conseguiu desenvolver um papel importantíssimo na missão de auxiliar o próximo, orientado por Emmanuel. Há 2000 anos, Chico Xavier e Públio Lentulus encarnam, revezando. Ora um está na Terra e o outro é o mentor espiritual, ora invertem. Emmanuel
depois da mentoria de Chico Xavier, nasceu de novo e está encarnado na Terra desde o ano 2000 e já tem, nesses 18 anos de vida, a mentoria espiritual de Chico Xavier. Notem, será que nós estamos aproveitando todas as oportunidades que temos para adentrar num fluxo de harmonia e de felicidade mais feliz? Ou será que nós estamos recusando, como Públio Lentulus fez, naquele momento único em que o Cristo o convidou a vivenciar experiências mais edificantes, de mais igualdade, de mais dignidade, de mais amor, de mais compaixão, de mais compreensão? O fato, meu querido e minha querida, é que na grande e esmagadora maioria das vezes nós olhamos para o nosso irmão como um inimigo, como um estorvo, como alguém que nos atrapalha, que nos impede, como alguém que nos prejudica, ou como alguém que faz diante de nós coisas que nos aborrecem, nos incomodam e logo queremos nos afastar daquela pessoa. Não toleramos, não temos paciência, não aceitamos a opinião do outro, não concordamos com determinados movimentos e queremos, quando não impactar aquilo com violência, quando não afrontar o outro, queremos nos afastar. Queremos que o instrumento à nossa disposição não seja usado e não atue em nosso benefício. Eu particularmente agradeço por todas as oportunidades de amor e dor que a vida me proporcionou. Agradeço a todas as pessoas que me deram as mãos para trilhar o caminho de satisfação e alegria, mas também agradeço a Deus, ao Cristo, aos seres iluminados que me acompanham nessa jornada, também pelas experiências e pelos aprendizados que me livraram de inúmeras ciladas piores quando eu tive que trilhar o caminho das lições e o caminho dos expurgos. Que nossa reflexão dessa noite possa nos conduzir a avaliar se estamos, de fato, dispostos a trilhar os 3 principais trilhos sem os quais não encontraremos alegria legítima no fim dessa nossa jornada, sem os quais não conseguiremos desenvolver em nós as melhores atitudes que nos coloquem diante das melhores oportunidades. E mais, que também avaliemos se não estamos caminhando para o outro extremo e nos tornando permissivos demais. Ser bom não significa ser bobo. Então, cuidado com o outro extremo, porque a perversidade alheia pode sim exagerar na dose. E nesse momento é o momento de pedirmos ajuda, pedirmos socorro, contarmos com quem esteja de fora da questão para uma visão mais ampla, para um conselho mais honesto, para uma intervenção mais justa, seja através de uma opinião, de um movimento. Que possamos, sobretudo, compreender que pessoas são instrumentos poderosos para nos guiar, para nos permitir alcançar a bússola que nos dará a direção, o norte, que se caminharmos na direção desse norte, muitas coisas boas tendem a acontecer e assumiremos aquilo que é nosso por direito divino. Quando assumimos o que é nosso por direito divino,
passamos automaticamente a pagar a dor que causamos com o amor que promovemos agora e, consequentemente, seremos convidados a caminhar por mais tempo nos trilhos da satisfação, da alegria, da felicidade, das boas colheitas. Tudo aquilo que plantarmos na vida vai nascer e nós teremos que colher. Que plantemos então o amor, a paz, a alegria, a justiça, o contentamento, a felicidade, a harmonização entre as pessoas, as comunidades, os povos, que sejamos promotores da paz em qualquer tempo e a qualquer momento. O meu desejo para você é que a sua semana seja iluminada e que o seu coração seja capaz de perceber a oportunidade embutida em cada uma das pessoas que a força maior colocar no seu caminho. Se você precisar de mim, conte com todo o meu carinho, com todo o meu apreço, com toda a minha atenção no tonytarologo.com.br. Muita paz e muita prosperidade.